Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar os nossos estudos, vamos voltar aos nossos estudos sobre a doutrina da igreja e, em uma medida consideravelmente importante, nosso estudo de hoje prepara o caminho para o que nós vamos estudar posteriormente sobre o governo da igreja, que é o distintivo de nossa igreja, uma igreja congregacional. Hoje, propriamente, nós vamos estudar sobre as igrejas locais e nós vamos detalhadamente investigar isso no Novo Testamento e vamos considerar várias questões. E eu vou pontuar aqui algumas observações que, nessas observações, eu vou distinguir por que nós não somos presbiterianos, por que nós entendemos que não devemos ser presbiterianos, com todo respeito aos irmãos presbiterianos, né? E porque nós entendemos que não devemos estar numa igreja anglicana ou episcopal, também com todo respeito aos irmãos episcopais. E com todo respeito eu vou fazer muitas críticas às duas tradições, né? Mas essas críticas, preciso dizer também, são no âmbito interno da comunidade maior da fé cristã, né? Não são críticas contra seitas, não é essa a minha intenção e não é isso que eu vou falar, mas é uma divergência bíblica que nós temos com respeito ao governo da igreja. É certo que há muitos cristãos, inclusive congregacionais, que estão em igrejas congregacionais por muitos motivos, mas não por convicção que são congregacionais. Então, eles estão ali porque talvez tenham conhecido o evangelho ali, eles estão ali porque gostam do ambiente, gostam das pessoas, gostam da pregação, mas não têm uma consciência do que é uma igreja congregacional. E essa consciência parte do conhecimento do que é e da importância de uma igreja local. Se nós entendermos a teologia do Novo Testamento sobre igrejas locais, já entendemos praticamente 60 a 70% de congregacionalismo. Se nós entendermos isso, já entendemos o que é congregacionalismo em grande parte. Há outras questões mais detalhadas, que nós vamos trabalhar isso em outros momentos, nesses estudos, no que se refere, por exemplo, ao trabalho dos oficiais numa igreja congregacional. Há aqueles que pensam que os oficiais numa igreja congregacional são apenas simbólicos. E, na verdade, a completa e absoluta autoridade está na membresia. E que não há nenhuma espécie de autoridade de liderança por parte dos oficiais para com a igreja. Se nós afirmamos isso, tornamos os ofícios incoerentes. Por que os ofícios acontecem? Por que eles existem? Por que Deus designou oficiais para a igreja? Se eles são serviços desnecessários. Então, é claro que para que uma igreja seja igreja, em primeira medida, ela precisa ter uma assembleia de membros, né? E a assembleia de membros aqui não é o que comumente chamamos de assembleia de membros, né? Que é a nossa reunião administrativa. E eu vou falar muito hoje de assembleia de membros. E vale aqui uma observação. Quando eu falar de assembleia de membros hoje, eu não estarei falando de reuniões administrativas. Eu estarei falando da igreja, da vida da igreja. Embora vão ter alguns pontos que eu vou tocar que se referem a questões administrativas. Mas se pensamos nos ofícios como desnecessários, nós pensamos também numa estrutura de igreja incompleta. Isso é problemático. Por exemplo, eu já li autores congregacionais afirmarem certos absurdos, dizendo que, por exemplo, se uma igreja não tem presbíteros ou pastores, ou mesmo tendo, qualquer membro pode batizar o outro.
ou qualquer membro pode celebrar a ceia, ministrar a ceia do Senhor. Então veja, preciso ter muito cuidado com isso, porque quando eu li essa afirmação de um escritor congregacional brasileiro, ele se funda numa fala de Lutero no início da Reforma. E quando nós falamos de autores, de escritores, é preciso também analisarmos, né, e avalizarmos o período que eles estão escrevendo e se a teologia deles mudou em relação a algum ponto. E no caso de Lutero, mudou. Lutero estava vivendo uma efervescência ali, uma turbulência, inclusive psicológica, muito grande, naquele contexto de muita pressão, de ameaça de morte, não é? Que fizeram com que ele tivesse determinadas posições. E algumas posições erradas. Por exemplo, a posição de Lutero em relação aos judeus. A posição de Lutero contra os judeus era uma posição antissemita. Ele desejava a execução dos judeus. E a posição de Lutero dá respaldo para o nazismo no futuro. Essa foi uma posição terrivelmente errada de Martinho Lutero. Então é preciso observarmos com honestidade tudo que um teólogo ou um autor disse em toda a sua vida, porque ele pode ter mudado de posição. E Lutero mudou de posição, né? Então, há coisas numa igreja congregacional, como qualquer outra igreja, que cabem apenas à membresia. E há coisas que cabem aos ofícios. E isso precisa ser, de forma muito atenta, distinguido. E nós vamos observar isso. Hoje nós vamos abrir a escritura em 1 Coríntios 14, versículo 23. E é a partir desse texto que nós vamos pensar no seguinte tema: as igrejas locais. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. As igrejas locais, propriamente do Novo Testamento. Irmãos, vocês encontraram esse texto? Amém? Então vamos ler. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Pronto. Esse é o texto que nós vamos tomar por base, principalmente a parte A do versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar. A igreja se reunir no mesmo lugar. Essa expressão é muito importante e significativa para entendermos a questão da igreja local. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre o nosso estudo nessa noite. Senhor, que bom estarmos na Tua casa, que bom podermos nos reunir e de novo voltarmos à nossa rotina santa de nas quintas-feiras podermos chegar até aqui. Que grande bênção podermos estar aqui. Que bênção é este lugar. Obrigado porque temos um teto, obrigado porque temos um prédio, obrigado porque temos abrigo, estamos guardados da chuva, do sereno, obrigado porque temos um equipamento de som, obrigado porque temos todos esses benefícios que o Senhor tem nos proporcionado para cultuarmos ao Senhor com conforto, quando tantos irmãos espalhados pelo mundo não têm esse privilégio que o Senhor nos deu. Nós somos muito gratos ao Senhor. Somos muito agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nossa igreja e por nossas vidas. Fala conosco, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou começar fazendo duas indicações de dois livros. Hoje, infelizmente, nós temos poucos livros tratando sobre a doutrina da igreja, escritos por congregacionais no nosso país. Temos pouca coisa. Temos muitos livros escritos sobre o governo congregacional, escritos por batistas, irmãos batistas. Graças a Deus pela vida deles. Porque senão não tínhamos praticamente nada sobre isso. Há um movimento de interesse, de resgate de escritos antigos dos primeiros congregacionais, especialmente os congregacionais puritanos do século XVII e os congregacionais tardios, século XVIII, né, com Jonathan Edwards, 17, 18. Jonathan Edwards estava nesse período aí, John Owen, Thomas Goodwin, vários congregacionais. Mas nós temos dois textos
publicados em português importantes sobre a doutrina da igreja. O primeiro deles que eu quero recomendar é esse importantíssimo livro, talvez o mais importante livro que nós temos sobre o que é uma igreja congregacional, não apenas no Brasil, mas um livro importante a nível de congregacionalismo histórico. Nossa história remonta ao século XVI. Os congregacionais surgem, a ideia de uma comunidade congregacional surge no final do século XVI. É claro que a coisa vai se articular, vai se desenhar, vamos dizer assim, teoricamente, né, sistematizar no período dos puritanos, século XVII. Mas no século XVI, nós já temos comunidades congregacionais, com o entendimento que nós temos hoje, de igrejas independentes, de igrejas que as assembleias exercem autoridade de governo. Mas esse é um livro importante, o livro de John Owen, conhecido como o Príncipe dos Puritanos. A capa é péssima, mas o livro é maravilhoso. A capa é feia, meu amigo. Um negócio preto com um homem aqui saindo do fundo, né? Assim, né? Um livro tão bom, né? O que vale é não compre o livro pela capa. Esse texto é um texto fundamental que ele vai tratar sobre todos os pontos importantes do que é congregacionalismo. Todos os pontos. Membresia, ofícios, a teologia do que é um governo congregacional. E um outro livro também é de John Owen, e é também publicado em português, que é um livro mais breve, de uma leitura mais tranquila. Esse livro sobre a igreja, o primeiro, é um livro mais denso. A leitura dele em português ficou muito agradável, a tradução ficou muito boa. J. Packer foi um grande teólogo anglicano, e ele dizia que só conseguia ler John Owen andando e em voz alta, para que ele não se desconcentrasse. Daí você imagina se é difícil ler John Owen, né? Mas a tradução feita pela equipe do Centro de Literatura Reformada, o CLIRI, a tradução ficou maravilhosa, ficou ótima. Houve uma diminuição do volume, porque se você pega o volume em inglês, você tem 600 páginas, né? E esse aqui você tem, aqui eu acho que 200 páginas, 260 páginas, né? Então, muitos sermões que estão na versão do livro em inglês foram tirados. Há várias questões que John Owen trata, por exemplo, sobre divórcio, sobre questões de disciplina. Então, vários sermões que ele pregou para a sua igreja estavam naquele volume original que não estão no texto em português. Mas o livro em si está completo em português. Não é um resumo. Só não tem esses apêndices, né, em inglês. Então, o outro livro é Deveres da Comunhão Cristã. Esse livro é muito interessante, muito importante, porque este daqui é uma fundamentação teológica do que é uma igreja e o que é uma igreja congregacional. Esse aqui é um livro prático que ele escreve para a igreja dele. Ele escreve para a sua igreja, para os membros da sua igreja, sobre os deveres dos membros e sobre o dever do pastor. Então, há vários pontos aqui, por exemplo, que ele trata do dever dos membros para com a igreja, para com os outros membros e para com os oficiais. Qual o dever dos membros em relação aos diáconos, qual o dever dos membros em relação aos presbíteros, qual o dever dos membros em relação ao pastor. E qual o dever do pastor em relação a esses membros? Qual o dever dos presbíteros, dos diáconos em relação a esses membros? Então, Owen vai tratar sobre isso também. Esse aqui é possível você encontrar em formato digital também em Kindle e também fisicamente, sites como Amazon, mais tranquilo. Esse aqui é mais complicado de achar. Foi a Aliança que publicou esse texto. Se algum dos irmãos se interessar por esse aqui, tem como a gente trazer de Recife aqui para a igreja. Ao que tudo indica, esse ano sairá mais um texto importante de um congregacional chamado William Ames, que escreveu um famoso livro chamado A Medula da Teologia, que em português ficou, eu acho que A Essência da Teologia. Eu acho que foi esse o título que deram em português. Esse livro deve sair até agosto, mais ou menos. E é um livro também importante, não sobre congregacionalismo, mas sobre teologia de modo geral. Que se der tudo certo, a gente também traz para que os irmãos tenham acesso. Então vamos lá. Meus irmãos, um importante teólogo batista, chamado John Dagg, escreveu um manual de eclesiologia. Como nós sabemos, batistas também são congregacionais. Na verdade, os batistas surgem
das igrejas congregacionais. Qual é a diferença básica entre batistas e congregacionais? A diferença é a forma de batismo. Os batistas afirmam o batismo por imersão. Os congregacionais afirmam o batismo por aspersão, água derramada na cabeça. Mas nós, congregacionais, não rebatizamos irmãos que foram batizados por imersão. Isso não acontece com todos os batistas, né? Muitos batistas são bem rígidos com a fórmula de batismo, né? Um distintivo importante para eles. John Dagg disse o seguinte: uma igreja cristã é uma assembleia de crentes em Cristo, organizada em um corpo de acordo com as Sagradas Escrituras, para louvor e serviço de Deus. Uma igreja é uma assembleia de crentes em Cristo, organizada em um corpo de acordo com as Sagradas Escrituras, para louvor e serviço de Deus. Essa frase de John Dagg vai dirigir tudo que a gente vai pensar nessa noite a respeito de igrejas locais. Hoje nós vivemos um tempo em que esta doutrina, esse ensino, é praticamente abandonado nas igrejas. Há certo interesse, inclusive, de igrejas que o público, que a membresia seja volátil, que ele não seja permanente, que ele seja instável. Então, o que é ser um membro de uma igreja? Nós vamos começar a estudar isso a partir de hoje. Ser um membro de uma igreja é algo muito sério. Ser membro de uma igreja não é apenas frequentar uma igreja. Não é apenas aquele lugar que eu vou para cantar e para ouvir a pregação. É muito mais do que isso. Mas vamos investigar. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 19, 39. Nós vamos começar a nossa investigação a partir do termo eclésia, que é o termo usado no Novo Testamento para igreja. Atos 19, 39. Nós sabemos a definição mais básica, né? Do que é a igreja, que é chamados para fora. Mas nós não podemos limitar a definição de igreja apenas a isso. Chamados para fora de onde e para quê? Então essa definição, ela é importante, mas ela ainda é vaga. Nós precisamos aprofundar essa definição. E de onde vem o termo eclésia? O termo eclésia vem de um contexto grego, da democracia grega, e está inserida basicamente e inicialmente no contexto político. A palavra eclésia significa assembleia. Então, no capítulo 19 de Atos, versículo 39, veja o que nós lemos aqui. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Observe que isso aqui está num contexto maior de discussões públicas, né? Veja aqui o versículo, por exemplo, o versículo de número 38. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. Então, observe que o uso do termo aqui, eclésia, assembleia, está posto numa questão social, de discussões sociais, de discussões jurídicas. Então, esse é o uso primário do termo eclésia. Uma outra questão que nós devemos destacar aqui está em Mateus 18, 17, que é um texto muito importante para pensarmos sobre este assunto de igreja local. Aqui nesse texto nós temos uma porção que trata a respeito da disciplina na igreja. Nós vamos ter um estudo propriamente sobre isso e vamos voltar a essa questão da autoridade da membresia sobre a questão disciplinar. Quem disciplina de acordo com a Escritura não é o pastor, quem disciplina é a igreja.
Há casos de exceção, por exemplo, que a igreja pode delegar o pastor e os presbíteros. Então, por exemplo, houve um caso muito difícil, um pecado de um membro da igreja, um pecado secreto que foi descoberto. E que, se isso for tratado de forma pública, causará muito dano à comunidade e à família. Então, a igreja, não o pastor por si mesmo e não os presbíteros sozinhos, mas a igreja, antes do pecado acontecer, pode delegar aos presbíteros e ao pastor a autoridade de tratar o caso em sigilo. Mas aí vale um alerta. Um pastor nunca deve tratar sozinho. Nunca deve tratar sozinho. Porque nunca se sabe o que pode acontecer e quais serão os desdobramentos de um caso. Então, ainda que seja tratado de forma mais comedida, o pastor sempre deve tratar isso junto aos oficiais. Sempre. Sempre deve tratar junto aos oficiais. A fim de que a igreja seja representada pelos oficiais e que o pastor não esteja tratando um pecado, um problema difícil sozinho, quando é um caso disciplinar. É claro que há casos relacionados a aconselhamento, que não são casos disciplinares. Aí o pastor guarda sigilo. São casos diferentes aqui. Mas aqui no texto que nós vamos ler, em Mateus 18, 17, o texto diz o seguinte: e se ele não os atender, diz-o à igreja. A igreja aqui é eclésia, irmãos. Eclésia. Ou assembleia. Essa é a tradução literal. Se o irmão que está sendo advertido, que foi advertido particularmente, que foi advertido por testemunhas e não se arrepende, se ele está impenitente, a orientação do texto é: diz-o à assembleia. E aqui vejamos que é uma questão administrativa da execução da disciplina. O texto vai dizer: e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como publicano e gentio. Isso aqui é exclusão. Isso aqui é quando o crente é excluído. Pela leitura do texto, quem é que exclui um crente? A assembleia. Não é um pastor que exclui. Não são os presbíteros que excluem. É a assembleia que exclui. Então, se o crente foi advertido, passou por todas as etapas da disciplina e ele não se arrepende, permanece enrijecido, com o coração endurecido diante da voz do Senhor e das advertências da palavra, ele deve ser excluído, ou como nós chamamos, excomungado. Vale uma ressalva. A excomunhão é diferente do desligamento. Certo? A excomunhão é diferente do desligamento. Então vamos dizer que um crente deixou de vir à igreja no dia do Senhor durante 1 ano. Não atendeu às advertências da igreja. A igreja o desligou. Ou se ele desapareceu, sumiu. Nunca mais sumiu. Ele foi desligado. Ou se um crente foi promovido. Sabe o que é ser promovido? Se ele foi para a glória. Então ele tem que ser desligado do rol de membros. Né? Eu pastoreei uma igreja que, quando eu fui ver o rol de membros, tinham 4 irmãos que já tinham morrido há mais de 10 anos. Eram membros da igreja ainda. Isso não, povo de Deus. Eles já estão na glória celeste. Tem que desligar. Mas pastor, vai desligar os irmãos. Mas isso não é uma disciplina. Isso não é uma excomunhão. Né? Eles não estão mais no rol de membros, né, de vivos aqui na terra. Eles estão no céu. Então, o desligamento é diferente da excomunhão. Um crente também pode pedir, por exemplo, desligamento da igreja. Pastor, eu quero que me desliguem. Quero que a Assembleia me desligue. Não quero carta de recomendação. Eu quero que me desligue. Eu vou mudar de igreja, vou para outro lugar. Isso não é disciplina. Mas a excomunhão é o ato de disciplina para um crente faltoso, né? Então, essas considerações são muito importantes porque vão dar uma base fortíssima para o governo da igreja. Aqui, o sentido literal da palavra, eclésia, é a assembleia. Então, aqui nós vamos discordar gentilmente dos nossos irmãos presbiterianos. Não são os presbíteros que disciplinam. É a assembleia reunida. Na verdade, a assembleia já é isso, né? Reunida.
que executa a disciplina. Vamos discordar dos nossos irmãos anglicanos. Não é um bispo que disciplina, ou um pastor de uma paróquia que disciplina. É a assembleia que disciplina. Então, o que a Escritura nos diz é exatamente isso. E nós não podemos dizer aqui que a palavra igreja representa presbíteros ou representa o bispo. Eclésia é reunião, é ajuntamento. São pessoas que fazem parte de uma igreja local. Tem esse outro detalhe, viu? Local. Que congregam em um lugar. Já vimos no estudo anterior o que é uma igreja católica, o que é a igreja católica, que são os cristãos que professam fé em Jesus espalhados pelo mundo todo. Mas essa igreja católica é composta por igrejas locais, que têm sua liderança, que têm sua vida, que têm sua comunhão particular. Mas vamos investigar mais textos, podemos observar textos importantes em Atos, nós vamos para lá agora. Vejamos Atos 8, versículo 1. Vamos ler 2 textos em Atos. Atos 8, versículo 1. Diz o texto: E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra quem, irmãos? A igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, a igreja em Jerusalém. Isso tem um caráter particular. É claro que vai haver uma contra-argumentação aqui, por exemplo, de irmãos anglicanos ou presbiterianos, dizendo que a multidão dos discípulos estava dividida em várias comunidades. Então, isso podia ser entendido, por exemplo, no contexto anglicano, como uma diocese. Então, esses irmãos divididos em várias comunidades formavam a igreja de Jerusalém. Eu vou dar resposta a isso daqui a pouco, no capítulo 15 de Atos. Mas aqui nós tomamos a interpretação de que o texto fala de uma igreja local, a igreja de Jerusalém, ou os irmãos que comungavam em Jerusalém, viviam a vida comum da fé em Jerusalém. Vamos para Atos 13, versículo 1. Eu preguei esse texto domingo passado, pela manhã, e aqui nós temos uma outra observação importante. Veja, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Tetrarca e Saulo. Observe como o texto inicia. Havia na igreja de Antioquia, numa igreja local de Antioquia, esses mestres e pregadores e profetas. Então, era uma igreja local também. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Vá aí para frente, depois de Atos Romanos, depois de Romanos, primeira epístola aos Coríntios. Esse versículo é muito significativo. Veja o que Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Uma igreja local. E Paulo escreve essa epístola para lidar com problemas na igreja local. Aí alguém pode dizer: mas podiam ter várias comunidades em Corinto. E essas comunidades serem a igreja de Corinto. Nós não podemos concordar com isso por causa do texto que nós lemos no início. No capítulo 14, no versículo 23, o texto é claro. O texto diz, abra aí de novo, 14, 23, 1 Coríntios. Observe. Se, pois, toda a igreja se reunir aonde? No mesmo lugar. Era uma igreja só. Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar. Não eram várias comunidades em Corinto. Era uma igreja em Corinto. Que se reuniam no mesmo lugar. A igreja local de Corinto. Então, por exemplo, quando nós observamos no contexto episcopal anglicano, um bispo tomando conta de
um grupo de igrejas numa região, para nós, isso não é bíblico. Para nós, isso não é bíblico. Cada igreja deve ter um pastor, ou deve ser encaminhada para ter um pastor. Sabemos que no processo de plantação, por exemplo, a igreja que está sendo plantada precisa de uma supervisora, até que ela cresça, se fortaleça e caminhe. Mas é necessário que ela cresça, se fortaleça e caminhe. Ela não permanece sob o poder da igreja mãe toda a vida, a não ser que haja um caso extraordinário. Então, por exemplo, nós temos, vamos dizer, nós temos um trabalho, uma igreja dentro de um sítio, uma congregação dentro de um sítio, que nós sabemos que toda a vida aquele trabalho será composto por famílias daquele sítio. Aquele trabalho não vai ter um crescimento expressivo, porque ele está dentro praticamente de uma propriedade privada. Então ele precisa ser acompanhado pela igreja sem uma expectativa de independência daquele trabalho. Mas esses são casos que são exceção, não são regulares e ordinários na igreja. Via de regra, quando nós plantamos uma igreja, é para que ela cresça e se torne igreja. E tem o seu pastor, tem os seus oficiais, tem a sua vida caminhando. Então nós não admitimos a ideia de um bispo, no sentido anglicano do termo, né? Porque no sentido bíblico do termo, bispo é pastor, é um supervisor. Bispo é sinônimo de pastor, de presbítero. Então essas são palavras sinônimas dentro do Novo Testamento. Nós vamos ler uma outra passagem agora, importante também. Na verdade, algumas passagens que vão nos mostrar algumas coisas interessantes. Vamos voltar para Atos e vamos ler Atos 9:31. E aqui eu vou considerar, deixa eu abrir aqui uma outra tradução, considerar uma tradução diferente da atualizada, só para os irmãos terem uma dimensão da importância dessa tradução. Versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Na ACF, Almeida Corrigida, Fiel, o tema aqui são as igrejas. E veja que elas são distinguidas. Igrejas que estão na Judéia, na Galiléia e em Samaria. Então, o texto vai frisando a particularidade de cada uma dessas igrejas. Para fortalecer essa ideia, vamos ler Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Paulo escreve a um grupo de igrejas que estava na região da Galácia. Gálatas 1, versículo 8. Na verdade, nós vamos ler dois textos. Gálatas e vamos ler depois 1 Coríntios 16. Não, na verdade, 2, irmãos. Gálatas 2. Gálatas 1, verso 2. E todos os irmãos meus, companheiros, o que é que diz aí? As igrejas da Galácia. Não a igreja da Galácia. As igrejas da Galácia. Eram igrejas particulares. Vamos para 1 Coríntios 16, verso 1. E aqui já é suficiente com esses textos para fundamentarmos, no primeiro momento, essa ideia de igrejas locais. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia, um conjunto de igrejas particulares, não a igreja da Galácia. Daí nós já entendemos a diferença, por exemplo, porque entre os congregacionais nós não temos a Igreja Congregacional do Brasil. Nós não temos essa nomenclatura, diferente de a Igreja Presbiteriana do Brasil, ou a Igreja Anglicana Episcopal Carismática, ou Anglicana Reformada.
nós somos sempre assim, união de igrejas, aliança de igrejas, confederação ou federação de igrejas. Nunca há igreja, porque nós estamos unidos, irmanados, em torno de uma confissão comum, de um governo comum nas igrejas locais, mas não temos esta posição nem de uma igreja conciliar, como é a igreja presbiteriana e a igreja anglicana. Eu vou explicar agora diferenças mais técnicas. Numa igreja de governo episcopal ou anglicano, que é a mesma coisa, o bispo governa a igreja. Geralmente, nos tempos modernos, pelo menos, eles têm sempre uma comissão de liderança na igreja. Mas o bispo governa. Uma vez um bispo, amigo meu, que eu não vou dizer o nome dele, ele acho que ele não vai assistir essa mensagem. Ele disse que um crente chegou para ele e disse assim: ô bispo, eu acho que a gente deveria mudar de lugar isso aqui na igreja, botar para outro lugar. Ele disse: não, não, vai ficar ali. Mas o senhor devia perguntar à igreja. Não vou perguntar não. Mas o senhor devia perguntar. O que é isso, bispo? Ele disse: não vou perguntar. Aqui é a igreja anglicana, quem manda sou eu. Vai ficar ali e acabou. Isso é uma ilustração do que é um governo anglicano. O bispo tem a autoridade máxima para o governo da igreja. O que nós entendemos que é algo extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Sem nenhuma contrapartida. E que vai de encontro ao que o texto do Novo Testamento nos diz sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, o governo episcopal para nós é problemático. E não é apenas a igreja anglicana que tem um governo episcopal. Você vai ter isso dentro de uma igreja católica romana também, apesar que há muita diferença por causa dos cardeais e tudo mais, e a gente vai, em alguma altura desses estudos sobre a igreja, estudarmos mais a fundo sobre a igreja católica romana. Esse é um estudo importante. Mas igrejas, por exemplo, majoritariamente igrejas pentecostais, são de governo episcopal. São os pastores que lideram sozinhos, ou bispos, ou episcopos, a depender da tradição da igreja. Nós entendemos que esse não é o modelo que o Novo Testamento apresenta. Na verdade, não há fundamentação neotestamentária para o governo episcopal. Não há. Nenhum texto do Novo Testamento nos ensina o governo episcopal. Nenhum texto no Novo Testamento. Não é possível provar teologicamente no Novo Testamento o governo episcopal. Esse é um tipo de governo que surge na história de forma muito controversa no meio evangélico. Então você tem o rei Henrique VIII insatisfeito com o seu casamento, querendo casar-se de novo, e a Igreja Católica não autoriza o divórcio. Ele sai da Igreja Católica, se torna o chefe da igreja, e agora a igreja na Inglaterra é a Igreja Católica da Inglaterra, chefiada pelo rei. Então ele contrai o casamento que ele queria. Mas a igreja permanece com a teologia católica romana. Então, com a sua filha Elizabeth I, nós vamos ter, que ela era protestante, nós vamos ter uma abertura maior. Mas Elizabeth era política. Ela queria a teologia protestante e a liturgia romana dentro da igreja. E Elizabeth persegue os protestantes. Persegue os protestantes. Então, um dos meus problemas com o anglicanismo é isso, da forma que nasce o anglicanismo. Eu vou dizer com todo respeito, mas a forma que nasce é um rei se divorciando. Esse é o fato histórico. Esse é o fato histórico. E os congregacionais saem desse contexto, não por esse fato do rei Henrique VIII, mas por insatisfações com respeito ao que acontecia dentro da própria igreja, a esse diálogo não bíblico com o catolicismo romano, com essa falta de vida da igreja na Inglaterra. Então surge um movimento de reforma que é chamado de puritanismo, e os congregacionais encabeçam isso ao lado dos irmãos presbiterianos. Então, observando esse texto que nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 16, nós vemos sobre a particularidade das igrejas na Galácia. Meus irmãos, quando a Bíblia fala de um grupo de igrejas, ela menciona isso.
colocando autoridade sobre cada igreja em cada local. Nesses textos que nós já vimos, podemos considerar isso tranquilamente. Agora veja somente Atos 14, 23, que também é um texto importante, que nós vamos voltar a ele em outros estudos, quando nós tratarmos sobre o oficialato da igreja, mas aqui é um texto importante para fundamentarmos esse estudo sobre igrejas locais. Atos 14, 23. Veja só como é interessante a leitura desse versículo no contexto que nós estamos estudando. E promovendo-lhes, o que é que diz aí, irmãos? Em cada igreja, veja, em cada igreja, o quê? A eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, a quem haviam crido. Em cada igreja, eleição de presbíteros. Não era um grupo de oficiais para várias igrejas. Eram oficiais para aquela igreja. É assim que nós entendemos. Mesmo sendo pastor congregacional, mesmo sendo pastor desta igreja, primeira igreja congregacional de Caruaru, eu não sou pastor de uma igreja em Belo Jardim. Eu não sou pastor de uma igreja de Recife. Eu não tenho autoridade pastoral sobre essas igrejas. As igrejas podem me convidar para pregar e respeitar a autoridade que eu tenho por causa dessa igreja. Porque eu sou pastor dessa igreja. Quem me elegeu foi essa igreja. Quem reconheceu minha vocação foi essa igreja. Então isso está detido à igreja local. Embora haja um reconhecimento denominacional, mas um pastor da igreja de Caruaru não pode intervir numa igreja, em outra igreja congregacional. Isso não existe, nem em termos bíblicos. O que ele pode ser? Ele pode ser um conselheiro, ele pode ser alguém que apoia, ele pode ser alguém que dá algum tipo de auxílio por um período, mas ele está comprometido com uma igreja local. Quando nós observamos a história da consolidação denominacional dos congregacionais no Brasil, vamos ver que houveram vários problemas com respeito a isso, com pastores assumindo mais de uma igreja. E havia muita satisfação, discussões sobre essa questão, que eram de cunho teológico e também de cunho administrativo, né? Haviam aqueles que estavam insatisfeitos porque tinha um que tinha mais de uma igreja, o outro não tinha nenhuma. Então eles ficavam com raiva. Mas, em termos bíblicos, um pastor está comprometido com uma igreja local apenas, para que ele consiga pastorear. Já é difícil pastorear uma. E querer pastorear mais de um ao mesmo tempo, aí fica mais complicado ainda, né? Então, nessas ponderações, meus irmãos, faço alguns apontamentos importantes aqui. Primeiro, quanto ao uso desses termos, Igreja Presbiteriana do Brasil. Se para nós igreja é assembleia, uma assembleia local, esse uso é indevido, em termos teológicos. Para nós é indevido. Igreja anglicana, para nós o uso é indevido, porque o termo assembleia se refere a uma igreja local. Para nós o uso correto seria comunhão de igrejas anglicanas. Alguma coisa assim dessa natureza. Federação de igrejas presbiterianas. Mas a igreja está falando de uma igreja local, não está falando de um conjunto de igrejas. Então, isso nos mostra o que a Bíblia diz sobre a igreja local, a importância da igreja local e, em termos muito práticos, que um crente está comprometido com sua igreja local. Sua igreja local. Tem crente que acha que tem a igreja dele e ele sai pelo meio do mundo visitando um bocado de igreja, porque o hobby dele é visitar meio mundo de igreja. Pastor Domingo, eu não estou não, porque eu vou na igreja, não sei de onde, eu vou, não sei o que, eu gosto de conhecer várias igrejas. Você tem compromisso com a sua igreja. Se na sua igreja tem culto, vá para a sua igreja. Se você está na cidade da sua igreja, vá para a sua igreja. Porque você tem um compromisso, inclusive de frequência, com a sua igreja local. Você é membro. Membro efetivo da igreja, né? Então, quando nós, por exemplo, pensamos naquele texto que nós lemos sobre a igreja de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, será que o texto está falando, de fato, de várias comunidades, e podemos chamar essas várias comunidades de a igreja? Agora nós vamos resolver isso em termos aplicativos. Atos 6.
Perfeito. 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 Ali nós observamos claramente a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Antioquia. Exato. Não era para a igreja evangélica da Ásia, né? A gente tem esse costume de dizer, por exemplo, a igreja evangélica brasileira. A igreja, a gente viu muita gente dizendo isso nos últimos anos, né? A igreja evangélica brasileira apoiou o candidato fulano de tal. Como assim a igreja evangélica brasileira? Que igreja é essa? A igreja evangélica brasileira. É uma denominação? Porque nós temos várias igrejas locais que não se comprometem como outras se comprometem com determinadas coisas. Então eu não posso dizer, por exemplo, que todas as igrejas evangélicas no Brasil são neopentecostais. Não posso falar isso. Porque isso eu estou falando de um grupo, de um eixo, não de todos, né? Então, veja, Atos 6, para aquela questão de Jerusalém que eu mencionei, esse texto nos diz o seguinte: ora, naqueles dias, verso 1, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram aqueles homens. Então os apóstolos chamaram toda a multidão, que era a igreja daquele lugar. Falaram a demanda e eles elegeram estes homens que trabalhariam na assistência dessas pessoas. Aqui nós temos o movimento embrionário do diaconato, mas não é propriamente a instituição absoluta do diaconato. Isso vai acontecer com consciência e consolidação a partir do que Paulo descreve em 1 Timóteo 3. Mas podemos dizer sim que o diaconato nasce aqui, o serviço diaconal nasce aqui. Mas quando nós observamos alguns personagens aqui, como Filipe e Estevão, eles estão mais alocados no Novo Testamento, em Atos, como ministros da palavra. Ministros que pregavam. Então, eles estavam aqui socorrendo aqueles que precisavam. E a partir disso o diaconato surge. Mas, enfim, isso não é o nosso tema de hoje. Mas aqui, os discípulos, os apóstolos, chamam a igreja. E é a igreja que elege os homens, escolhe os homens, exerce poder, exerce governo. É esta assembleia que exerce governo. Não foram os apóstolos que disseram: vem cá tu, vem cá tu, vem cá tu, vem cá tu, vem cá tu. Você é meu amigo, eu gosto de tu, vem cá. Vocês vão ser os homens aqui. Eu escolhi vocês. Eles dizem: irmãos, o critério é esse. Homens de fé, de sabedoria, olhem para o rebanho e escolham. Vocês se lembram que isso acontece também lá no Antigo Testamento, na época de Moisés? Que é o povo que aponta os líderes. O povo aponta os líderes. É a igreja que reconhece os dons de liderança naqueles que vão assumir. Então, esse é o exercício de autoridade de uma igreja local. Mas agora a gente vai para outro ponto. Se Deus quiser, eu termino. Acho que não termino, não. Sobre a membresia da igreja. Paulo usa essa metáfora, irmãos. Em 1 Coríntios 10, 17, ele diz que nós somos pão e diz que nós somos corpo. E usa essa metáfora em 1 Coríntios 12, 12. Ele usa várias metáforas para falar da igreja. Edifício, lavoura, por exemplo. Mas ele usa muito a metáfora do corpo. E que os crentes são membros do corpo. Cada membro é vital e importante no corpo. Ele vai dizer em Coríntios que até aqueles aparentemente mais desonrosos são importantes no corpo. Então, a membresia no Novo Testamento tem muita importância. A história da Igreja Congregacional Fluminense vai nos contar que quando a igreja ia receber um novo membro,
em assembleia, os presbíteros deviam recomendar esse crente. A igreja que recebia, percebe? A igreja que recebia ou não em assembleia. Mas os presbíteros deveriam recomendar. Se os presbíteros não recomendassem, a assembleia nem admitia. Porque isso já era ali levado muito a sério. E a igreja deve levar muito a sério receber novos membros. E aqueles que querem ser recebidos como novos membros também devem levar isso muito a sério. E não devem, de modo nenhum, achar que a igreja está sendo rigorosa demais para o recebimento de novos membros, porque a gente vai estudar na semana que vem sobre isso e vamos ver que no Novo Testamento e na história da igreja, esse recebimento sempre foi rigoroso. No nosso tempo é que se recebe crente a toque de caixa. Quer nem saber de onde veio, o que foi que aconteceu. Venha, vinde a mim. Vinde a mim. Pode vir. Não, irmãos. O crente deve estar comprometido com aquela comunidade local. Ele deve estar comprometido com a teologia daquela igreja. Ele deve estar comprometido em edificar aquela igreja. Ele deve estar comprometido em usar os seus dons para edificar aquele corpo, aquela igreja local. Se ele não estiver comprometido com isso, ele não está apto para ser membro daquela igreja. Ele não está apto, de acordo com o Novo Testamento. Mas eu vou dar aqui algumas pinceladas sobre a questão da responsabilidade da membresia. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Paulo está escrevendo à igreja de Colossos, que era pastoreada por Epáfras, uma igreja que ele nunca tinha ido e que estava tendo dificuldades na luta contra as heresias. E ele diz o seguinte no versículo 16 do capítulo 3. Diz a igreja: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é que diz agora, meus irmãos? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Essa daqui também é uma marca do que é ser congregacional. Já era salmos e hinos naquele tempo. Igreja de Colossenses já cantava salmos e hinos. Aqui, os batistas não vão gostar desse versículo. Aqui nós temos algo muito claro. Os crentes devem ensinar uns aos outros. Isso pertence à comunidade. Uma responsabilidade de edificação mútua com a palavra. Aconselhar uns aos outros. Esse peso está sobre os ombros da congregação. De cuidado mútuo. A responsabilidade na adoração pública, louvando a Deus com salmos e hinos. A igreja cantava o saltério e a igreja tinha hinos naquele período. Filipenses 2 é um exemplo disso. Romanos 11, 33 ao 36 é um exemplo desses cânticos que a igreja cantava. E a igreja cantava o livro dos Salmos, o saltério, que era também o inário dos hebreus no Antigo Testamento. Então, Paulo está dizendo que tanto a vida comunitária da igreja, do cuidado mútuo, como a vida de adoração no culto público, com o canto, deve ser regido pela palavra de Deus. A igreja deve cuidar de si mesma e deve louvar a Deus, servir a Deus com base na palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que rege a igreja. E a igreja deve fazer tudo isso com gratidão no coração. É o que Paulo está dizendo aqui. Então essa é uma das marcas de uma igreja saudável. Uma igreja saudável não é apenas uma igreja que tem pregação expositiva. Uma igreja saudável não é apenas uma igreja que tem uma identidade reformada. Uma igreja saudável não é apenas uma igreja que tem uma escola dominical lotada. Uma igreja saudável também é uma igreja que cuida. É uma igreja cuidadora. É uma igreja que aprende a palavra,
e maneja bem a palavra da verdade, aplicando também aos seus relacionamentos, aplicando a vida litúrgica, a vida cultica da igreja no culto, cantando a palavra. Então, isso é uma característica de uma membresia saudável. Essa igreja está comprometida no cuidado, está comprometida no culto. Aí aqui vão algumas advertências. Tenhamos cuidado para não negligenciarmos nenhuma dessas coisas. Não negligenciarmos a comunhão, porque há crentes que querem estar na igreja, mas eles não querem viver com a igreja. Não quero ninguém se metendo na minha vida, não quero ninguém sabendo de nada, não quero ninguém falando comigo, eu não quero ninguém dando pitaco. Então eu vou, entro, saio, vou embora para casa e tá bom. Não quero ninguém se envolvendo comigo. Tá tudo certo na minha vida. Preciso entender que ser membro de uma igreja é estar aberto ao cuidado de Deus por meio dos meus irmãos. Por meio dos meus irmãos. Deus cuida de mim por meio dos meus irmãos. E eu não posso impedir Deus de cuidar de mim. Posso? Eu também não posso limitar Deus. Deus pode cuidar de mim sem usar ninguém. Ou não pode, irmãos, fazer isso? Pode, Deus pode agir de modo direto, sem usar ninguém. Mas Deus também pode usar pessoas, ou não pode? Pode usar pecadores, ou não pode? Pode usar crentes imaturos para me abençoar, ou não pode? Pode. É claro que pode. Só a gente olhar para as Escrituras e observar isso. Então eu tenho que estar aberto a isso que Deus está dizendo na sua palavra. Mas mais do que isso, quando tratamos de membresia, nós precisamos observar outras coisas importantes. Vamos voltar para 1 Coríntios 16, verso 1 e 2. Isso aqui é o quê, irmãos? Essa coleta é o quê? Ofertas. As igrejas se reuniam nas casas, né? Nessa época, no primeiro século, não tínhamos templos. Havia uma perseguição, então o lugar de adoração comum na época era a sinagoga. Mas a igreja já estava sendo muito perseguida. Então se reuniam nas casas. Então, por isso a gente vai perceber a menção de reunião nas casas no Novo Testamento. A questão de templos vão aparecer mais tarde. Então aqui o texto diz, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Que dia? No primeiro dia da semana, no domingo. Então aqui subentende-se que a igreja se reunia para adorar no primeiro dia da semana, que era o dia da ressurreição do Senhor, o dia do Senhor, conforme Apocalipse 1:10. Então, no primeiro dia da semana, os irmãos tragam as ofertas, e diz aqui, cada um ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. O texto está nos ensinando que ser membro de uma igreja também envolve compromisso financeiro. Compromisso financeiro com a igreja local. Não estar comprometido financeiramente com a igreja local é estar em pecado diante de Deus e da sua palavra. Porque tudo o que eu tenho é Deus que me deu. O que eu dou, eu não dou, eu devolvo. Eu obedeço ao que Deus disse. Então, quando eu me torno membro consciente de uma igreja local, eu sei que eu tenho o compromisso financeiro de manter a obra de Deus, porque isso é bíblico, isso não é uma opção. Isso é bíblico. Ainda que a gente estivesse debaixo de uma tapera, sem ar-condicionado, sem luz, no candeeiro, a gente tinha que contribuir. Porque é a palavra que ensina isso. Agora, por causa do contexto que nós estamos vivendo, pastores ladrões, organizações criminosas com placa de igreja, que banalizaram tudo, aí isso faz o quê? Faz com que, inclusive, muitos pastores parem de falar disso. Eles não querem falar porque não querem ser mal compreendidos. Mas Paulo me ensina que eu tenho que ensinar à minha igreja todo o conselho de Deus. E se isso está no conselho de Deus, eu preciso ensinar. E Paulo está dizendo aqui que os irmãos devem colocar de parte da sua prosperidade e contribuir. Contribuir. Então, muitas vezes, o que é que a gente vê no nosso contexto, principalmente no contexto reformado? Há uma discussão, por exemplo,
Eu não vou entrar nos meandros dos detalhes dessa discussão. Há uma discussão se o dízimo permanece ou não permanece. Se ele é uma questão ritualística e cerimonial do Antigo Testamento e ele cessou ou se ele permanece. Há essa discussão. De fato, muitos puritanos acreditavam que o dízimo, em termos do Antigo Testamento, cessou. Mas o princípio que deve nos reger não é a questão cerimonial do Antigo Testamento. É a generosidade do Novo Testamento. Se o Antigo Testamento move o crente a dar 10% da sua renda, o Novo Testamento diz que ele tem que ter o coração generoso. Isso se sobrepõe aos 10% do Antigo Testamento. Não é mera questão de uma regra percentual. É um coração disposto a honrar a Deus com parte daquilo que Deus tem me dado. E entender que isso é um privilégio. Um privilégio. Honrar ao Senhor com as finanças é um privilégio. E Deus sustenta-nos, irmãos. Deus sustenta-nos. Quando nós estamos extremamente preocupados conosco mesmos e negligenciamos o que o Senhor nos ensina em sua palavra, nós duvidamos do cuidado de Deus. Crentes fiéis nas suas contribuições sabem na prática o que Deus faz na vida deles. Sabem na prática. Vocês não vão me ouvir, nem vão receber uma mensagem minha perguntando por que vocês não deram o dízimo ou oferta naquele mês. Nunca. Nunca vão receber. E eu não quero nem saber. Eu não tenho lista nenhuma. Pode perguntar a tesouraria da igreja se eu tenho. Não quero saber quem dizima, quem não dizima, quem dá oferta, quem não dá oferta. Eu não quero saber não, mas Deus sabe. Deus sabe. E Deus sabe quando nós não estamos sendo fiéis. Não tem na nossa igreja nenhum SPC e Serasa espiritual. Não tem. Mas os crentes precisam estar conscientes. É meu compromisso. É meu dever. E aí eu vou citar uma fala a vocês de John Owen. É uma fala grave dele e muito dura. Ele diz assim em determinado momento, de um desses dois livros, não me lembro qual é. Ele diz o seguinte: quando uma igreja enfraquece nas suas contribuições e ela rompe, por exemplo, com o trato de sustentar o seu ministro, Deus vai remover o ministro. Porque a igreja está sendo infiel. Mas se isso acontece no nosso tempo, o que é que uma igreja diz? Só estava pensando em dinheiro. Mas quem estava pensando em dinheiro era a igreja. Ou não? Quando nós estamos falando de uma comunidade muito pobre, mas muito pobre, mas muito pobre, é outra coisa. Mas quando nós estamos falando de uma igreja que permanece organizada, caminhando, mas ela vai entrando numa infidelidade brutal em termos de suas contribuições, ela está corrompendo a sua responsabilidade de membresia. Está abandonando o que Deus comissionou para que ela cumprisse. E o que é que Deus faz? Disciplina a igreja. Disciplina a igreja. Vamos observar outro texto, 2 Coríntios 7, verso 6, até o verso de número 9. Segunda Coríntios 7, do 6 Isso mesmo ou estou errado? Não, 9, do 6 ao 9. É isso. 2 Coríntios 9, do 6 ao 9. Observe. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. O que é que diz agora, meus irmãos? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres,
a sua justiça permanece para sempre. As contribuições da igreja são direcionadas para o avanço do reino de Deus, para o cuidado dos necessitados. Não é admissível que numa igreja local uma pessoa esteja passando necessidade. Não é admissível. A igreja deve cuidar dessa pessoa. A igreja, quanto instituição local, deve cuidar dessa pessoa. Mas para que isso seja feito, é necessário recurso. A igreja local deve manter o seu ministro. Para que isso seja feito, é necessário recurso. A igreja local deve manter suas estruturas. Para que isso seja feito, é necessário recurso. E Paulo nos diz aqui claramente, cada um contribua o que tiver proposto no seu coração. Aí eu volto àquele exemplo que eu estava dando da questão cerimonial do dízimo. Eu ainda não vi alguém que defende que o dízimo cessou e é mais generoso do que os 10% do Antigo Testamento. É sempre para menos. Tem até aquele que procura promoção de dízimo nas igrejas. Aqui é quanto? É 5%? 7%. Tem igreja que oferece, viu? Nesse mês, 5% de dízimo, Deus vai te abençoar. A questão não é a porcentagem, irmãos. A questão é o coração. O coração generoso. Para honrar ao Senhor. Não é honra a um homem. É honra ao Senhor. Porque Ele tem feito por mim muito mais do que eu penso e do que eu espero. Deus é quem nos tem sustentado. E como eu fecharei a mão àquele que tem sustentado minha vida? Como? Os irmãos querem perguntar alguma coisa? Querem comentar? Então fica por aqui mesmo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa noite. Obrigado por estarmos aqui, por estudarmos a tua palavra, pensarmos sobre tudo que tua palavra diz. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos assegura até nossas residências, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém.